Quando você entender isso, aí sim você vai começar a ter ganhos consistentes como redator. E aí, senhoras e senhores, eu sou Danilo, eu sou redator freelancer e autor do curso Redator Turbo, que é o programa de formação e aceleração de novos redatores. E é o seguinte, existe um conceito no mundo da redação freelance que, enquanto você não entende ele, eu tenho certeza que você não vai conseguir bons resultados na carreira, tudo bem? Então, por isso, eu quero que você entenda qual é esse conceito e martele nessa sua cabecinha para você fixar esse tipo de coisa que vai ser uma das bases para o seu trabalho, tudo bem? Então, esse conceito é de que escrever para a internet definitivamente não é a mesma coisa do que escrever redações para o Enem, escrever textos para revistas. Não. Escrever para a internet é um formato totalmente diferente e você precisa saber disso e precisa se adaptar a esse formato se você quiser continuar exercendo o seu trabalho como redator freelancer, beleza? Tem duas informações que são fundamentais para você entender como que as coisas são diferentes na internet, tá certo? Então, a primeira delas é o seguinte, o seu leitor, ele está sempre a um clique de distância de sair do seu texto. Ou seja, se você não consegue transformar as informações ali do seu conteúdo de uma forma agradável para a leitura, que faça com que ele tenha interesse, cara, no seu primeiro vacilo, ele simplesmente vai lá com o mouse e fechou. Foi para a aba do Facebook, foi para o YouTube, foi para qualquer outro lugar, menos para o final do seu texto. Então, enquanto você não entende que você precisa criar as suas informações, o seu conteúdo, de uma forma que seja interessante, você nunca vai conseguir gerar bons resultados como redator. Ou seja, seus leitores, eles nunca vão ler até o final. E se eles não chegam até o final, provavelmente eles não vão fazer nada, o que vai acabar não gerando resultados para o seu cliente, que vai acabar culminando em você perdendo projetos, entendeu? Então, essa é a primeira coisa. Os leitores estão sempre a um clique de distância. E a segunda coisa que é fundamental na escrita para a internet é que os seus leitores, eles vão usar os seus dispositivos móveis, os seus celulares, para acessar o conteúdo que você escreve. E como que isso impacta você? Simplesmente, não adianta nada você criar um conteúdo interessante se a disposição, se a formatação que você usa é arcaica, no sentido de, é um puta blocão de texto assim, ó, pá! Se você lê, fala, nossa, que escrita maravilhosa, não sei o quê. Mas até o cara se sentir interessado em ler, ele só vai ver um blocão de texto e vai falar, Jesus, sai daqui. E vai embora. Você tem que ter em mente que é o seguinte, um simples parágrafo que você abre no computador, que é aparentemente inofensivo, quando você converte ele para leitura no celular, ele vai virar uma montanha de texto. O cara vai ter que gastar a ponta do dedo para simplesmente sair do parágrafo 1. E você não quer isso, entendeu? Quando a gente está escrevendo para a internet, a gente tem que levar em consideração a escaneabilidade dos nossos conteúdos, ou seja, é a facilidade que o leitor vai ter de bater o olho naquela informação que você está apresentando e entender o que está sendo falado. É aqui no topo? Introdução. É aqui no meio? É essa informação. Então, quanto mais simples for a sua estrutura, mais fácil é para o seu leitor identificar as informações, independente de onde ele estiver. Ou seja, se ele pegar o celular dele e fizer isso aqui, ó, pum, jogou aquele scroll, pum, caiu aqui. Independente de onde ele cair, ele vai saber, aqui informações sobre tal coisa. Aqui benefícios sobre tal coisa. Então, quanto mais simples, quanto mais fácil for para você essa formatação que você usar, melhor para o seu leitor. Então é por isso que eu digo, a escrita para a internet se resume em criar textos interessantes, né, saber usar a linguagem para tornar suas informações interessantes, fazer com que o seu leitor avance ao longo do seu conteúdo e criar tudo isso de uma forma dinâmica. No caso, é usar parágrafos rápidos, frases curtas, tudo para fazer o seu leitor se sentir confortável na hora de ler, tudo bem? Então, quando você entende, cara, escrita para a internet não é a mesma coisa do que outros locais, para outros veículos, então você já está um passo mais próximo de conseguir bons resultados como redator freelancer, tá certo? Então, pensa nisso, a escrita para a internet é diferente. Você precisa fazer o leitor se sentir interessado, né? Ou seja, lembrar que ele está sempre a um clique de distância de sair e fazer com que a experiência seja fácil, tudo bem? Então, tornar a leitura dele mais agradável, evitando blocões de texto. Se eu pudesse dar uma última dica assim, relacionada ao formato para a internet, é o seguinte, você tem que buscar manter o tom de diálogo.
Por que um diálogo? Porque durante uma conversa, as duas partes elas precisam interagir entre elas, ou seja, você fala alguma coisa, o leitor responde outra. E nesse diálogo, nessa interação, o carinha que acompanhar o seu conteúdo, ele vai se sentir motivado a acompanhar até o final e de repente tomar uma ação, fazer alguma coisa. Então, se você puder, sempre tenha em mente, né, esse tom de diálogo. Ele é fundamental no formato da internet, tá certo? Então, eu espero que essa reflexão de hoje tenha feito sentido, até porque ela é um passo fundamental na sua carreira, beleza? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa um like, compartilha com alguém que está pensando em ser redator e que precisa entender essa importância do formato para a internet. E no mais, é isso aí, eu sou o Danilo, tchau, tchau!